VIII não se divorciou da Catarina de Aragão e seguiu a vida. Ele tentou apagar a mulher da própria história. Separou Catarina da filha, arrancou seu título, reduziu sua casa e a mandou de castelo em castelo até ela morrer isolada. E mesmo assim, a Catarina passou os últimos anos fazendo uma coisa que deixava o Henrique furioso. Continuou se chamando de Rainha da Inglaterra. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai atrás do capítulo mais silenciado da vida da Catarina de Aragão. Não o casamento espetacular, não a queda pública, mas o que sobrou depois disso. O cotidiano real dela nos últimos anos, trancada, vigiada, separada da própria filha, recusando até o último suspiro assinar qualquer carta com nome diferente de rainha. Essa não é a história de vítima passiva chorando num canto. É a história de uma resistência teimosa até demais dentro de uma prisão disfarçada de castelo. Só que antes da gente chegar no último encontro dos dois, em 1531, a gente precisa voltar alguns anos, porque o Henrique não acordou numa manhã, pegou Ana Bolena pela mão e simplesmente decidiu abandonar uma esposa de mais de 20 anos. Esse cabelo tá me irritando. Quando essa história começou, a Catarina não era uma rainha politicamente irrelevante esperando ser descartada. Ela tinha sido embaixadora, tinha governado a Inglaterra como regente enquanto o Henrique estava na França e estava ao lado dele desde 1509. O problema que começou a consumir o casamento tinha nome: sucessão. A Catarina engravidou várias vezes, mas apenas uma filha, Maria, sobreviveu à infância. O Henrique queria, de forma desesperada, um herdeiro homem e, conforme a Catarina envelhecia, diminuía também a possibilidade de uma nova gravidez. E foi nesse contexto, então, que o Henrique começou a questionar se o casamento deles teria sido inválido desde o início, porque a Catarina tinha sido casada anteriormente com Arthur, o irmão mais velho dele. E aqui começa uma guerra que duraria anos. O Henrique passou a defender que o próprio casamento contrariava a lei de Deus e também a bíblica, e que Deus estava castigando aquela união com a ausência de filhos homens sobreviventes. A Catarina respondia com uma coisa muito simples e extremamente importante. O casamento dela com Arthur nunca tinha sido consumado, portanto, na visão dela, não existia impedimento nenhum que tornasse o casamento com Henrique inválido. E a Catarina não estava discutindo apenas sobre continuar casada. Se ela aceitasse que nunca tinha sido esposa legítima do Henrique, a consequência atingia diretamente a Maria, que seria considerada bastarda. Então, quando a Catarina se recusou a ceder, ela estava defendendo simultaneamente o próprio casamento, o próprio título e a legitimidade da filha. Aí, em 1529, essa disputa chegou a um tribunal montado em Blackfriars, em Londres. E foi ali que aconteceu uma das cenas mais famosas da vida da Catarina. Diante dos representantes da igreja, ela se dirigiu pessoalmente ao Henrique, ignorou todos os outros e defendeu o seu casamento de mais de 20 anos, afirmando que tinha chegado até ele virgem e que sempre tinha sido uma esposa verdadeira e obediente. Dessa vez você não estava sendo obediente não, Catarina. Mas o tribunal não resolveu nada. O processo acabou remetido novamente para Roma e o Henrique percebeu que conseguir do Papa exatamente a decisão que ele queria seria muito mais difícil do que ele imaginava. A Catarina era tia do imperador Charles V, um dos homens mais poderosos da Europa, e o Papa estava preso numa crise política gigantesca envolvendo justamente o poder imperial. O que começou então com um problema matrimonial estava se transformando numa crise internacional e acabaria mudando a religião e a estrutura política da Inglaterra. Agora, em 11 de junho de 1531, foi o mês que tudo mudou. Depois de anos tentando conseguir anulação e encontrando a mesma resistência da Catarina, o Henrique tomou uma decisão muito simples. Começou a retirá-la da própria vida e da própria vista. Em agosto, ele partiu de Windsor numa viagem de caça e nunca mais voltou. A Catarina, seguindo o costume normal do próprio casal, depois de uma ausência de 3 dias, escreveu para ele, perguntando como é que estava indo a viagem. Como resposta, ela recebeu a ordem direta para nunca mais contatar o rei, nem por carta, nem por mensageiro. Meio que assim, querida, o marido morreu para você. Nesse mesmo mês, ela foi comunicada que deveria sair de Windsor para uma propriedade menor, chamada The Moor,
enquanto a própria filha Maria era mandada para outro lugar completamente diferente. Foi exatamente aí, nessa separação de agosto de 1531, que mãe e filha ficaram juntas pela última vez na vida inteira. Infelizmente faz sentido tirar a Catarina da corte, separar mãe e filha e controlar até a maneira como os criados se dirigiam a elas. Era também uma maneira de fabricar na prática a nova ordem que o Henrique VIII estava tentando tornar juridicamente incontestável. E aqui eu preciso fazer uma pausa, porque é muito fácil contar essa história usando uma rivalidade feminina que simplesmente não explica o que aconteceu. Existe essa narrativa de que Ana Bolena tomou o lugar da Catarina, como se a Ana tivesse entrado no palácio, empurrado a Catarina para fora e sentada no lugar dela. Gente, não funciona assim, tá? Quando o Henrique começou a perseguir a Ana, ela se recusou a ocupar o lugar de amante dele. E naquele momento, ela não tinha como prever a sequência extraordinária de acontecimentos que viria depois, anos de tentativa de anulação, confronto com Roma, ruptura da autoridade papal na Inglaterra e um novo casamento real, enquanto a Catarina continuava viva. E existe também uma mania histórica muito conveniente, principalmente de quem fala na internet e não tem formação histórica, de transformar decisões tomadas por homens poderosíssimos em briga entre mulheres. A Catarina virou a esposa santa, a Ana virou a amante malvada, e o Henrique aparentemente ficou ali no meio, como se fosse um vaso decorativo sem participação nenhuma. Só que quem era o rei era o Henrique. Foi o Henrique quem decidiu buscar a anulação do casamento, quem rompeu com a Catarina, quem determinou onde ela viveria, quem separou a Catarina da Maria e quem tinha autoridade para decidir o destino da própria filha. E vale lembrar outra coisa também, quando aparece aquela história de a Ana afastou a Maria do pai. Ana morreu em maio de 1536. O Henrique continuou pressionando e tratando mal a Maria depois da morte dela. Poucas semanas depois da execução da Ana, a Maria ainda estava sob enorme pressão para reconhecer o pai como chefe supremo da Igreja da Inglaterra e admitir que o casamento dos próprios pais tinha sido inválido. Ela acabou se submetendo em junho de 1536, a Ana já estava morta. Então, transformar tudo isso numa história de a madrasta má prendeu a enteada, oh meu Deus, é confortável porque oferece uma vilã muito fácil. Só que tira a responsabilidade do Henrique pelas políticas do próprio reinado. Então assim, gente, Ana Bolena não era santa, a Catarina não era santa, e o Henrique também não era um personagem de eu faço o que as mulheres querem. A gente sabe que não, né? Estuda tudo pra você ver. Significa que a gente tem que então devolver a responsabilidade política para quem devidamente tinha o poder de tomar essas decisões. Enfim, nos meses seguintes começou uma peregrinação de residência em residência, que ocuparia praticamente todo o resto da vida da Catarina. E finalmente, em maio de 1534, ela ficou instalada em Kilbonton Castle. Cada mudança representava na prática um degrau a menos de conforto, de companhia e de dignidade formal. O Henrique queria isolar ela cada vez mais de qualquer aliado que pudesse fortalecer a resistência dela, porque a Catarina, mesmo rejeitada pelo Henrique, ainda mantinha apoio popular gigantesco entre o próprio povo inglês. E aí, em 1533, então, aquilo que então era uma separação de fato virou uma ruptura oficial. O Henrique se casou secretamente com Ana Bolena. O Thomas Cranmer, agora arcebispo da Cantuária, declarou inválido o casamento com a Catarina e a Ana foi coroada rainha da Inglaterra. Só que tinha um pequeno problema, a Catarina não reconheceu absolutamente nada disso. Não que a opinião dela contasse alguma coisa. Eu costumo comentar que eu acho muito bonito toda essa história da Catarina e de outras rainhas que não aceitaram até o fim, que foram resilientes. Mas, gente, pensando seriamente, né? Tudo bem, isso é cabeça de século XXI, mas você vai abrir mão de um possível conforto em um convento para simplesmente bater o pé com uma coisa que você nunca vai ganhar. Enfim, antes de chegar aqui, o Bolton Castle, existiu um episódio em Buckden que aconteceu, então, a parte mais dramática e mais bem documentada de toda a resistência da Catarina. Em dezembro de 1533, o Duque de Suffolk foi enviado até lá com uma ordem específica, remover a Catarina para um lugar pior, chamado Somersham, situado no meio de um pântano insalubre, e demitir qualquer servo dela que ainda ousasse chamá-la de rainha. A Catarina se trancou dentro do próprio quarto e recusou sair. Quando os oficiais tentaram negociar, ela falou com eles através de uma abertura na porta,
deixando claro que, se quisessem tirá-la dali, precisariam literalmente arrombar a porta e carregar ela à força para fora. E funcionou. O Suffolk recuou sem conseguir cumprir a ordem completa naquele momento. Uma mulher sozinha, sem exército, sem apoio político oficial nenhum, conseguiu segurar um duque poderoso só na base da própria teimosia e do próprio corpo, colocado como barreira física entre ela e a porta. Sorte dela que naquela época o povo ainda tinha respeito, porque se fosse hoje em dia, enfim. Também foi naquele episódio específico que aconteceu a redução mais brutal do próprio séquito dela. Segundo o relato do embaixador Chapuis, imperador imperial, os comissários que levaram embora quase todas as camareiras dela. No fim, sobraram o médico, o boticário, o confessor, todos espanhóis vindos de longe com ela desde jovem, e mais 2 mulheres. Todo o resto dos servos foi obrigado a ir embora e jurar formalmente que nunca mais a chamaria de rainha. Enquanto isso acontecia fisicamente, também tinha uma guerra de palavras sendo travada. Igualmente importante, o próprio título que a Catarina deveria usar dali para frente, depois que a anulação foi declarada oficialmente em maio de 1533 pelo arcebispo Cranmer. Oficiais foram até ela em julho daquele mesmo ano com uma instrução. Ela deveria parar de ser chamada de rainha e aceitar a princesa viúva de Gales, referência ao próprio casamento breve e antigo dela com o irmão mais velho do Henrique, morto ainda jovem, décadas depois. A Catarina continuou, mesmo assim, assinando toda a carta pessoal com a mesma fórmula desafiadora, Catherine the Queen. E o Henrique ainda não tinha desistido, de arrancar dela uma submissão formal, viu? Mesmo depois da separação, da anulação do casamento e da perda oficial desse título, a Catarina continuou sendo pressionada a aceitar a nova ordem criada pelo Henrique, especialmente a autoridade religiosa que o rei agora dizia ter, e ela não aceitou. E em relação a Maria? Depois daquele último encontro, em agosto de 1531, as duas nunca mais se reencontraram fisicamente pelo resto da vida. Não porque não tentassem, porque o Henrique negou esse encontro. Existiu sim correspondência secreta trocada entre as duas ao longo desses anos, geralmente através de um intermediário de confiança, como o próprio embaixador Chapuis. Em 1533 ou 1534, a Catarina escreveu para a filha pedindo que a Maria obedecesse ao pai em tudo que a sua consciência permitisse e evitasse se envolver em discussões políticas e públicas sobre a própria anulação. E a Maria também sofria pressão, para reconhecer que o casamento dos próprios pais tinha sido inválido e que o Henrique era a autoridade suprema da igreja inglesa. Existe um momento específico na primavera de 1535 que resume toda a crueldade durante a separação. A Catarina soube que a Maria estava doente e implorou através do Chapuis que a filha fosse levada até ela, chegando a prometer que não ia incentivar a filha a fugir do país junto com ela ou a fazer alguma rebelião. Não rolou. Depois, perto da morte, ela pediu novamente. Também não. Que o Bonton Castle, o último endereço da vida da Catarina, tinha um problema estrutural. Desde o início, os muros velhos estavam quase caindo e eles precisavam de reparos constantes em partes consideráveis da própria construção. O dia a dia ali era uma rotina de reclusão quase monástica. Ela se confinava aos poucos aposentos, saindo só para ouvir a missa. Usava por baixo da própria roupa o hábito áspero da ordem terceira franciscana, o tipo de vestimento usada como uma penitência física constante. Ela jejuava com frequência, passava horas inteiras em oração e ocupava boa parte do próprio tempo livre costurando. Além disso, ela tinha medo que pudesse ser envenenada, então os servos preparavam a comida dela diante dela, assim, dentro do próprio quarto mesmo. E a saúde da Catarina piorou de forma constante ao longo de 1534 e 1535. Em dezembro de 1535, o médico dela mandou um aviso urgente para o Chapuis que a situação tinha piorado seriamente. O embaixador conseguiu uma permissão do rei e chegou aqui o Bonton no início de janeiro de 1536. Visitou ela por cerca de 2 horas por dia, durante 4 dias seguidos, e foi embora no dia 6 de janeiro, achando que ela estava melhorando. No dia seguinte, ela recebeu a comunhão de manhã cedo e morreu por volta das 2 da tarde daquela sexta-feira, 7 de janeiro de 1536, aos 50 anos de idade. E aqui entra o detalhe que gerou boato que ela tinha sido envenenada por séculos. Dentro de 8 horas depois da morte, o Henrique ordenou a abertura do corpo, sem chamar o médico pessoal dela nem o confessor.
Quem fez o procedimento foi um fabricante de vela da própria casa, não um médico de verdade. Ele relatou que todos os órgãos pareciam saudáveis, menos o coração, que estava preto e horrível, permanecendo escuro mesmo depois de lavado 3 vezes, com um corpo negro estando grudado nele. Hoje a gente sabe que a descrição bate com a condição cancerígena, provavelmente melanoma, que se espalhou até atingir o próprio coração, do que com qualquer veneno administrado de propósito. E existe ainda a famosa carta final, supostamente ditada por ela pouco antes de morrer, perdoando o Henrique, dizendo que ele sempre foi o marido, os olhos dela, babá, e desejava ele acima de qualquer coisa, assinada com Catherine the Queen. Só que eu preciso avisar vocês. A gente não sabe se essa carta foi verdadeira, tá? A autenticidade é debatida entre os historiadores sérios. Bom, e a reação do Henrique à notícia da morte da Catarina? Nada de luto. Segundo o despacho do próprio Chapuis para o imperador Charles V, ao saber da notícia, o Henrique exclamou: Deus seja louvado, estamos livres de toda suspeita de guerra, já que a morte dela removia um risco real de conflito internacional com o sobrinho dela, o imperador espanhol. No dia seguinte, segundo o mesmo despacho, o rei se vestiu completamente de amarelo, da cabeça aos pés, exceto por uma pena branca no chapéu, e levou a filha pequena, Elizabeth, para a missa, com trombeta e grande celebração. E aqui vale corrigir um erro popular que costuma circular bastante. Muita gente repete que a Ana Bolena se vestiu de amarelo para celebrar. Mas, gente, até o próprio Chapuis não cita que a Ana Bolena estava lá. E o Chapuis, claro, ia fazer de tudo para mostrar que a Ana Bolena era ruim, né? Então, assim, o Henrique, que é o filho da mãe dessa história inteira, ele se vestiu de amarelo, não a Ana. A Catarina foi enterrada em 29 de janeiro de 1536 na abadia de Peterborough, mas não como rainha, como princesa viúva de Gales. Então, juntando tudo isso, a Catarina passou os últimos 5 anos da própria vida isolada, vigiada, separada da filha, movida de castelo em castelo e cada vez mais sozinha, e mesmo assim nunca aceitou formalmente o próprio pagamento. Trancou porta, recusou título, assinou carta com nome proibido até o último suspiro. A resistência dela não foi espetacular e nem violenta, foi uma teimosia silenciosa, sustentada dia após dia dentro de um castelo úmido e frio, sem exército nenhum, além da própria vontade de nunca deixar de ser quem ela achava que era e ela sabia que era. E se você chegou até aqui, comenta pra mim o que mais te chocou nessa história: a separação dela com a Maria ou o fato do Henrique ter se vestido de amarelo para celebrar a morte dela. Deixa o like, ativa o sininho e se torna membro. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite, então beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.